A nossa caderneta de poupança tem as suas origens no Império, lá nos tempos de Dom Pedro II. E a população brasileira vem utilizando no decorrer de décadas para, basicamente, guardar recursos para a compra de uma casa, para garantir uma velhice tranquila, para financiar os estudos do filho e daí por diante. Há poucos dias, o governo anunciou que as aplicações na caderneta de poupança com valor a partir de R$ 50 mil sofrerão uma tributação. O deputado Zé Aníbal, do PSDB de São Paulo, líder da bancada aqui na Câmara dos Deputados, já se manifestou lá no plenário e eu quero ouvir um pouco mais agora aqui, deputado, sobre essa solução, digamos assim, né? Solução frente à conjuntura que o governo brasileiro adotou em relação à poupança. Quer adotar, não é? Quer adotar, exatamente. Ainda vem para cá. Então. Olha, na realidade, você disse bem, a caderneta de poupança é um instrumento antigo, né? Que a população brasileira dispõe nas regras que tem vigência até hoje há uns 40 anos, não é? Que é o tipo de correção que a caderneta de poupança incide sobre a caderneta de poupança, que era exatamente para preservar essa poupança da inflação. Então, tinha uma taxa de 6% mais a taxa de juros arbitrada pelo Banco Central. Pois bem, o governo criou uma relação entre reduzir um pouco mais a taxa de juros e tributar a poupança. Porque, segundo eles, daqui a pouco a aplicação financeira em fundos, etc., vai ser menos interessante do que a própria poupança. E como a aplicação financeira é a que dá, digamos assim, liquidez à nossa dívida, né? A dívida do Brasil é de mais de R$ 1 trilhão, então com esse dinheiro a dívida vai sendo enrolada. Tem medo disso ir para a poupança e dar problema, porque a poupança é para financiamento habitacional e de saneamento. Muito bem, tudo isso é verdadeiro. Mas o que importa para o cidadão que está nos vendo? Tem uma regra do jogo, a poupança no Brasil. Ela é tudo aquilo que você diz que ela é. Velhice, uma coisa imprevista, não é? Uma questão de saúde ou um estudo do filho. Não pode tributar a poupança. A poupança é a renúncia a um consumo. Não é a pessoa que tinha um dinheiro a mais e pôs lá. Em geral, ela renuncia a um consumo. Não uma aplicação dessas. Não é aplicação. A pessoa põe lá R$ 20 por mês, 15, 50, 200. Inclusive, essa história de tributar são 1 milhão de pessoas que têm mais de R$ 50 mil na poupança. E estão querendo insinuar que essas pessoas são especuladores. Olha, pode ter uma minoria de especuladores. A grande maioria são poupadores de 20, 30, 40 anos. Eu conheço, inclusive, um jornalista que ele poupa todo mês, porque ele não confia muito na aposentadoria, ele quer ter uma reservazinha dele. Esse sujeito é especulador? Ele é rico? Nada. Ele é classe média, classe média mais ou menos, é uma pessoa pobre, muito. A grande maioria são os pobres. Portanto, nós dissemos que o governo fez o pior caminho. Ele desonerou o aplicador, ele reduziu o imposto de renda daqueles que aplicam, não é? Que tem dinheiro para aplicar, e onerou a poupança. O pior dos caminhos. Contramão total. Olha, deputado, me diz uma coisa, quer dizer que, para a gente tentar assim, organizar um quadro, mas para as pessoas entenderem bem, quer dizer, até pouco tempo, as outras aplicações rendiam muito mais e a poupança estava lá, digamos assim, a irmãzinha feia, esquecida patinho lá. Feio. Lá, patinho feio, exatamente. 6% ao ano. Quando a conjuntura leva a baixar as taxas de juros, a taxa básica de juros, a Selic, aí a poupança poderia ser, digamos, um obstáculo, é o que se diz, né? A taxa cair mais ainda. Conversa fiada. Essa é a questão que se colocou várias vezes, que a gente ouve, né? Você sabe quanto é a taxa de administração desses fundos aí, dessas aplicações financeiras? 4,5%. O maior do mundo, talvez. 4,5%. O governo tinha que, de cara, reduzir para 2,5%. Mas ele pode fazer isso? Mas, claro, o Banco Central tem todos os mecanismos que precisa. Eu li outro dia que, assim, os bancos americanos cobram uma taxa de administração, né? 0,3%, 0,5%. É por aí. Olha, eu vi na semana passada uma taxa de juros no Brasil de 22% ao mês. 22% ao mês, corrigindo o empréstimo em pessoa física. Isso é um escândalo. 22,5% ao mês, em 3 meses e meio a dívida dobra. Numa economia estável, com inflação de 4%, isso é crime. O Banco Central tinha que fazer essa gestão, que se preocupa com a macroeconomia, né? Devia olhar como é que está acontecendo na ponta. Foi por isso que o dinheiro que o governo liberou do depósito compulsório, quem usou esse dinheiro realmente para irrigar a economia foi o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Os bancos privados, muito pouca coisa. Compraram títulos da dívida. Estão ganhando lá um ganho seguro, certeiro. Agora, deputado, a gente ouve muito as pessoas falando, muito bem, a oposição está lá no seu papel de criticar e tentar criar obstáculos. Mas ela tem que ser propositiva, ela tem que... A gente sempre ouve, isso é comum, é normal. Se o senhor me diz aqui, por exemplo, que essa proposta do governo, que esse encaminhamento que o governo vai fazer, o senhor discorda, e eu acredito que o PSDB e até outros partidos também discordam, qual seria uma alternativa, então? Primeiro, a lógica está errada, né? Então, eles agora vão tributar as cadernetas de poupança acima de R$50 mil. Mas aí, daqui a um tempo, olha, para reduzir um pouco mais a taxa de juros, tem que tributar as de 40 mil, as de 30, as de 20. Daqui a pouco tem que tributar toda a poupança para poder baixar a taxa de juros no Brasil? Claro que não. O que tem que fazer é, primeiro, essa taxa de administração. É um escândalo. 4,5%. Você mostrou aí a americana 0,304, por que a nossa não pode ser 0,5? Só aí você derrubou 4 pontos. Aí tornaria... Você derrubou 4 pontos, a poupança fica lá. Poderia baixar a taxa de... Claro, baixar a taxa de juros para 7, 6, não é? E preservar a poupança. Eu fico imaginando, olha, tudo bem, as pessoas abaixo de 50 mil ainda não vão ser tributadas, mas já estão pensando, mas vão mexer com isso aqui? Se mexeram uma primeira vez, nada garante que não vão mexer uma segunda. Mexeram, mas ainda não conseguiram, ainda não veio para cá aprovar. Eu tenho fundadas razões de acreditar que uma maioria no parlamento pode se formar mesmo com gente da base de sustentação do atual governo, do governo Lula, gente dessa base de sustentação migrando nessa matéria, votando contra essa mudança feita pelo governo. Eu confio muito que isso possa acontecer. O senhor acha que a questão não é dada como certa? Quer dizer, não, há muita discussão, há muito debate ainda em torno disso. Muita discussão. E o governo, olha, foi realmente ligeiro na coisa, não tratou com o cuidado que devia tratar. Quer dizer, quando você tem preocupação com os pobres, a maioria da população brasileira se reconhece como pobre. A maioria, mais de 50%. E é essa maioria que está lá pondo o seu dinheirinho na poupança, que não tira, só tira realmente se precisar. É um dinheiro que está lá, que ajuda muito o sistema financeiro da habitação, a política de saneamento. Mexer com isso, pelo amor de Deus, mexe com o especulador, aumenta a tributação, faz o contrário. Não vai ter como financiar título público? Olha, o Banco Central tem todas as informações online do mundo, sabe dos fluxos, como é que é, tem condições de administrar. Mas eu queria saber, dado esse aspecto simbólico, esse alto simbolismo da caderneta de poupança no Brasil, e como o senhor mesmo citou aqui, quer dizer, pessoas vão ficar pensando 2, 3 vezes, puxa, mas o ano que vem, daqui a 2 anos, eu ia chegar nessa faixa talvez de 40, 50, será que é isso mesmo? 20, né? Para 10. Dado esse valor simbólico da questão da poupança, por que o governo, então, optou por isso? Quer dizer, sabendo desse risco todo, sabendo dessa... Até um certo desgaste, eu não quero talvez. ser injusto, mas uns 3, 4 meses atrás, o presidente Lula disse uma frase que a gente até assustou quando ele disse: se eu quero mais é que os banqueiros ganhem bem no Brasil, para não ter problema com os banqueiros, não ter problema com os bancos. Acho até correto não querer ter problemas com os bancos, embora ele esteja dizendo isso hoje, né? Quando nós fizemos o PROER, que deu essa estabilidade para o sistema financeiro brasileiro bancário que tem hoje, eles foram contra. Xingaram a gente de todo jeito, o governo Fernando Henrique. Mas agora ele está torcendo para que o banqueiro esteja bem, ganhando dinheiro, etc, etc. E, no entanto, o povão pode ser assustado com essa medida, os trabalhadores, né? O povo trabalhador, não pode. Eu acho que foi uma posição insensata do governo. O governo dificilmente vai querer rever, talvez, mas quem sabe aqui a gente possa devolver ao governo o bom senso que ele precisa ter quando tratar de uma matéria como a poupança de 80 milhões de brasileiros e brasileiras. É muita gente. Agora, o governo também tem uma certa pressa de resolver isso, porque isso é uma questão que incomoda um pouco, né? Como é que você acha que vai ser esse cronograma? Ele começar a ver as alternativas. Ele fazer o Banco Central ver as alternativas. O pessoal da Fazenda, põe esse pessoal para trabalhar. Eles têm fórmulas para tudo, caminhos para tudo, não é? Inclusive essa primeira partida reduz 2 pontos na taxa de administração, né? Torna teto de administração desses fundos 2%, que já é bastante, né? É um teto para começar. Isso dá margem para reduzir taxa de juros até 6, 7% ao ano. Para terminar, deputado,
Mas a resposta que é uma resposta bem rápida, sua, mas quer dizer, se o governo fizesse isso, não seria uma espécie de intervenção, isso seria mal visto, né? Quer dizer, essa questão de derrubar essa taxa de administração? Não. Não? Não. Quem está nos vendo, que é um aplicador, para ele, baixou a taxa de administração, torna a aplicação dele continua sendo atrativa, ele vai continuar fazendo. Ponto. Claro, isso sim. E o banco vai continuar ganhando. Deputado Zé Aníbal, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado a você. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou até agora. Até a próxima.